Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma questão agora, questão 16 da avaliação perfil de saída do primeiro ano do ensino médio de matemática. Vamos lá, ó, questão 16 diz o seguinte: o gráfico abaixo representa uma função quadrática no intervalo menos 4 e 4. Bom, tá aqui o gráfico, né, dessa função quadrática, e a gente observa aqui, ó, que ele está aí, ó, definido, né, entre o menos 4 e o 4 aí, como o problema colocou, certo? Bom, ele pergunta aqui, ó, com base nesse gráfico, os zeros da função são, aí aquele das alternativas. Bom, primeira coisa, né? Quando a gente fala de função quadrática, a gente está falando de função do segundo grau, é a mesma coisa, certo? E o que seria aí uma função quadrática, uma função do segundo grau? Nada mais é que uma parábola, né? Que é essa curva aqui, né? Que ela pode ter a concavidade dela, que no caso é a posição da curva voltada para baixo, né? Do jeito que está aqui, ou ela pode ter aí a sua concavidade voltada para cima, né? Ser mais ou menos assim, ó. Um U, né? Parecido com U. Tranquilo? Bom, nesse caso aqui a gente tem um exemplo onde a concavidade foi voltada para baixo, do jeito que está aqui. Certo? Aí a pergunta diz o seguinte, ó. Com base nesse gráfico, os zeros da função são. Quando a gente fala em zero da função, a gente está querendo dizer o quê? Zero da função nada mais é do que as raízes da função. E o que quer dizer isso? Zeros da função, raiz, o que quer dizer isso? São os valores, né? No eixo X, onde o nosso gráfico ali, ó, ele passa. Simples assim, né? O gráfico vai lá, ó, passa ali no eixo X, né? E os valores onde ele está passando ali nada mais é do que os zeros da função, ou raízes da função, poderia ter colocado assim também. No caso aqui, ó, a gente tem dois valores aqui, ó, o menos 2 e o 2, né? Então eles aqui, ó, são os zeros da nossa função, ou raiz da função, certo? Logo aí, ó, a gente tem como resposta a letra C, menos 2 e 2. Só isso, tá, pessoal? Uma dica aí, só para relembrar aí, nem sempre uma função quadrática, né, ela vai ter duas raízes, tá? Tudo vai depender do valor do delta quando a gente estiver resolvendo lá. Você lembra lá quando a gente está resolvendo a equação do segundo grau? Que vai encontrar o valor de delta e tal. Bom, quando o delta ele é positivo, né? O que é que acontece? A gente vai ter aí duas raízes, como a gente teve aqui nesse exemplo, tá? Quando o delta for igual a zero, isso significa que o nosso gráfico, né, só vai tocar ali o eixo X em um ponto, ou seja, ele só vai ter apenas uma raiz. Tranquilo? E quando ele for negativo, né, o valor do delta, isso significa aí que o nosso gráfico não vai tocar aí em nenhum ponto do eixo X. Tranquilo, pessoal? Bom, só foi isso, né? Relembrando, zero da função nada mais são do que os pontos no eixo X onde o nosso gráfico toca, né? Zero da função ou raiz da função é a mesma coisa. E aí a gente teve como resposta aí, ó, menos 2 e 2, só isso. Letra C. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.